Pessoal, boa noite. Antes de começar aqui a aula, eu queria comentar com vocês sobre o TED, tá? TED APS lá, beleza? Ó, o que acontece, né? Ficou acordado na reunião que o TED seria uma atividade de campo, né? Ah, só tem um detalhe, né? Que as coisas não estão favorecendo isso, né? Dentre as circunstâncias que a gente vive, beleza? Então, assim, eu tentei colocar uma atividade que fosse, né? Vocês vão ter que, em tese, ir a campo, né? E na impossibilidade, tá? Vocês podem fazer a entrevista de forma remota, beleza? Mas como eu sei que muitos de vocês estão em contato, fazem estágio, estão em contato com profissionais, vocês podem estar realizando, né? Quem já está em estágio pessoalmente, sem problema nenhum, tá? E eu sei também que vocês estão com muitas disciplinas, né? São 5, 6 TEDs, APS para fazer, 5, né? Fernanda está falando. Então, assim, é muita coisa, a gente também não pode massacrar vocês com conteúdo, né? Então, o primeiro ponto que eu peço lá no item 1 é que vocês vão fazer um resumo, né? Um resumo descritivo. Esse é o primeiro ponto. A atividade é um resumo. Bom, primeiro, você vai selecionar uma modalidade esportiva ou uma prática esportiva da tua preferência. Eu dou a liberdade para você escolher. Modalidade esportiva são os esportes: vôlei, basquete, futebol. As outras práticas pode ser hidroginástica, pode ser musculação convencional, pode ser treinamento funcional, algo que não seja esportivo. É isso, tá? E a minha sugestão, como eu coloquei lá no item 2, é algo que você pretenda exercer, porque senão você não vai conseguir aproveitar essa atividade, né? Bom, aí lá no item 3 está dizendo o quê? Você vai ter que realizar uma entrevista com um profissional da área, tá? E eu destaquei as palavras-chave. Ele tem que ser formado em bacharel ou licenciatura plena, não dá para ser só licenciado, beleza? E você vai ter que elaborar algumas perguntas, tá? Que você acha pertinente sobre aquela atividade que você escolheu. Essas perguntas, elas precisam estar relacionadas aos princípios de treinamento, tá? Então você vai selecionar essas perguntas antes, né? Com quem trabalha na área e você vai proceder à realização dessas perguntas, tá? Depois que você tiver com as perguntas e respostas, o que você vai fazer? Você vai elaborar um resumo, né? Explicando como que se aplicam os princípios de treinamento no caso concreto, citando os exemplos, as possibilidades que existem, as limitações, as estratégias, entre outros. Então, para a atividade não ficar confusa, tenta seguir a sequência, tá? Pode fazer atividade remota? Pode, embora eu não aconselhe, né? Tanto que eu passei uma atividade que você não tem que ir várias vezes no local, é uma única vez, tá? Você quer trabalhar com CrossFit? Procura um centro de treinamento, né? Faz uma entrevista, faz um contato. Você quer trabalhar como personal? Vai numa academia, vai num estúdio, marca com um professor para conversar, né? Eu fazia muito isso na minha época, beleza? E aí, para também não dar trabalho, o que vocês vão fazer? Vocês só vão colocar na caixa de texto lá, tá? Vão colocar direto no Blue essa atividade. Não tem que enviar por e-mail, beleza? E aí, pessoal, a instituição colocou o seguinte, né? Que a gente poderia dar um prazo até o dia 10 de abril. E foi o que eu fiz, né? Como eu sou um professor legal, vocês têm até o limite lá. Só tem um detalhe. O horário de postagem lá é até o dia 10 de abril, 7 horas da manhã, né? Então, em tese, até o dia Tá 8 9. horas. Tá 8 horas, mas é horário de Brasília, viu? Hum. Cuidado com aquele horário lá, que não é daqui. Então, coloquei. Por que que eu fiz isso? Porque dia 10 também é o meu prazo limite para correção.
Então não dá para eu colocar dia 10, 5 da tarde, né? Porque eu tenho outras disciplinas também, eu vou corrigir mais de 70 trabalhos. Então eu posso ter problemas para cumprir o meu prazo, né? Que é entregar as notas na plataforma até o dia 10, tá bom? Pessoal, dúvidas aí quanto a TED? Tranquilo, professor, tranquilo. Certeza? Minha parte, sim. Então tá bom. Ó, sobre a aula de hoje, pessoal, talvez essa seja uma das aulas mais complicadas assim para a gente trabalhar online, né? A aula de hoje, né? Eu tentei tornar ali a aula, fazer as analogias, né, da forma mais clara possível, né? Não sei se eu consegui isso, mas é uma aula que em sala eu gosto de usar bastante o quadro, né? A gente montar a semana inteira para o atleta, isso não dá para fazer aqui no momento, beleza? Mas a gente vai preencher essas semanas na parte prática, tá? A gente tem 10 horas que serão realizadas em maio práticas, tá? Então preciso que vocês tenham compreendido esse assunto, né? E observar o seguinte, aquela semaninha ali, a- independente se é um pico, dois picos ou três picos, o que está em jogo ali é aquele ponto, né, da supercompensação, não é nem princípio, tá? Por que que se trabalha dessa forma em treinamento desportivo? Por que que você não dá a porrada o tempo todo? É por causa da supercompensação. E vocês estudaram isso no início, né? E eu espero que vocês tenham conseguido perceber isso, esse ajuste do treino dentro da semana, tá? Que você não pode botar carga, 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 carga o tempo todo, né? O organismo tem que se recuperar, né, para uma carga seguinte. Não sei se eu consegui ser claro em relação a isso, tá? E claro, tem semanas que tem, por exemplo, duas sessões mais intensas, tem semanas que tem três. Quando que acontece isso? À medida que você vai avançando no processo de treino. Por quê? Porque muito cedo é desnecessário. Às vezes é até lesivo, até prejudicial para a pessoa, para o atleta ou não atleta. Tá? Não sei se vocês tiveram a percepção disso, se conseguiram compreender. Aí, conforme aquele combinado, eu vou passando a palavra aqui. Quero que vocês se manifestem também, para tirar as dúvidas, para perguntar. Podem ir lá. E aí, professor, tá me ouvindo? Pode falar, Gleice. Eu gostei dessa aula, achei bastante interessante e também separei até uns pontos para poder estar falando, porque nessa questão dos picos, na verdade, né? Do pico um, 2 e 3, achei bastante interessante a manipulação, né, de exercício que é feito, né? No Aham. caso de fazer um treinamento mais pegado, mais intenso e depois dar um exercício que dá uma relaxada mais nos atletas, mas não tira o estímulo deles. Ainda deu o estímulo Exatamente. neles, Tem o porém no estímulo. outro dia já aumenta mais o exercício, aumenta mais a carga ou o estímulo aumenta mais, depois diminui. Igual você falou, pegou um exemplo no futebol, no caso, né? Faz É a única um coisa que eu treino, sei de, de esporte. faz um treino tático, né? Aí quando tá chegando perto de uma competição, já aumenta o estímulo fazendo um jogo treino, um amistoso, aí qualquer coisa depois diminui para um treino técnico, já aumenta para um treino com campo reduzido, algo mais intenso. Então é bastante interessante essa manipulação de exercício, ainda mais para os atletas que, como a gente pode falar do atleta de futebol, que quando já está no pico treino, no caso, é que os atletas já estão mais treinados, né? Já aguentam seguir aquele estímulo mais elevado, com 3 dias de treino mais intenso. Então é bastante interessante isso aí de pico. Mas é exatamente isso. Que bom, fico feliz que você tenha entendido. É exatamente isso. Agora, é, eu dei o exemplo do futebol, você também. Vai muito da modalidade. Tem que analisar a modalidade em questão, para a gente conseguir fazer as analogias. Não dá para fazer sobre todas. Mas é exatamente isso, tá? Que eu quero que vocês entendam como que funciona, beleza? Teoria e a prática. Pode falar, Beleza, Kevin. professor. Em relação aos picos também, um atleta de elite chegando ali perto dele
se apresentar ou uma competição, ele vai reduzir o pico, né? Porque se ele for treinar ali com 3 picos, pode diminuir a eficiência dele, né? Na Pode, ó, competição. pode sim. Ó, só tem um detalhe, Kevin, é o seguinte, por exemplo, vamos aqui pro futebol. Quando você tem um jogo quarta e sábado, você automaticamente tem 2 picos, entendeu? Ah, tá, entendi. Então você quase não consegue fazer treino intenso com quem atuou nesses 2 momentos. Conseguiu visualizar? Então, Aham. a competição, ela tem o ciclo, ela tem o microciclo. É quase automático, né? Não, é quase não, Quase. é automático, não é nem quase. Aí, o que que você tem que analisar? É, você tem que analisar o esporte, por exemplo. Os corredores, geralmente, é um dia da semana, né? Então, a competição dura um dia. Então, naquele momento, ele tem um pico. Concorda comigo? Aham. Então, aí a gente tem que analisar caso a caso, tá? Aí vai depender das modalidades, né? Uhum, do calendário, das modalidades, tá? Aqui não é Show, ciência show. exata, beleza? Beleza. Só isso Agora, mesmo. agora é o seguinte, como eu sei que, pelo que a gente já conversou aqui, muita gente quer trabalhar na parte do fitness, né? Aí você tem muitas alternativas, né? Você tem que ter a habilidade para montar isso, né? Para o teu aluno ali que quer saúde, emagrecimento, ganhar massa muscular, enfim, tá bom? Vai depender do objetivo também. Sim, sim. Vai depender do objetivo, do condicionamento, N fatores, beleza? Show, show. Valeu. Eu acho que deu para entender legal essa aula, né? Eu sempre acho que vai ficar Foi bem tranquila. meio vago assim. Alex, comenta alguma coisa, Alex? Teu microfone tá desligado. Eu não fiquei muito claro para mim naquela parte de extremo e intermediário. Os Posiciona- extremos são os que começam e terminam a planificação. É por isso que ali só é referente ao posicionamento deles. Por que intermediário, né? Porque você nunca começa a preparação com micro de choque, nem de recuperação, nem pré-competitivo. Então eles são intermediários, eles estão entre os extremos. Você tem os extremos, o que começa e que termina, e os intermediários, Entendi, tá? compreendo. Ei, professor, Pode falar, Gleice. me tira uma dúvida. Questão de, no caso lá da tabela lá, de recuperação, no caso, a gente vai fazer uma recuperação assim para os atletas mais tipo no domingo, no final de semana e tudo mais. Questão de Não, treinamento. você tem a semana, né? Você tem um micro de recuperação, entendeu? Então, porque, tipo, vai treinar, ele vai ter, tipo, vai alternar os treinos dia de semana, mas aí, final, tipo, domingo ou sábado vai ser um dia que ele vai ter o tempo para se recuperar mais ainda. Não vai ter nenhum Depende. tipo de treino. Depende se ele tiver jogo sábado. Aí ele joga sábado, Ah, tá, entendeu? entendi. Aí o pessoal na prática dá uma recuperação passiva domingo. Concorda comigo? Sim, sim, sim. Que E é, no aí, caso seria o pós-jogo, né? isso. E aí retorna na segunda, não é? Ah, sim, os treinamentos, né? Aí você tem que olhar sempre Ah, pro sim. calendário, tá? Não tem como eu te dar uma resposta Varia, exata. varia de cada ocasião, né? Isso. Tanto que Beleza. no exemplo que a gente está montando, se eu colocasse uma competição lá no final, em uma semana, ia ficar muito fácil. Então eu dificultei um pouco. Tem 2 competições, se eu não me engano. 2 ou 3, não vou me lembrar agora. Lá na planilha de vocês. Eu acho que no último Eu- mês são 2 competições, né? 2 É, semanas. Então, aí eu já coloquei para dificultar um pouco, mas depois a gente vai conversar a respeito dessas situações. Porque colocar uma competição só no final fica muito fácil. E nem sempre é a realidade. Tá tranquilo? beleza, professor, valeu. Ei, professor. Pode falar, Jorge. Então, no caso daquele gráfico lá do relacionado aos 3 picos lá,
A pré-temporada se encaixaria corretamente, né, naquilo ali. É questão da elevação do ritmo dos treinos. Você só não inicia com a primeira semana com 3 picos, né? Não, entendi. Eu digo Aham. assim, gradativamente. Que na pré-temporada ele segue praticamente aquele cronograma, né? Segue essa sequência, né? Agora, no Brasil, a gente tem um volume aqui de competições muito alto, né, nessa modalidade. Então, por questões financeiras, de dinheiro, televisão, dá muito dinheiro, né? Então acaba que viola muito os princípios de treino, né? A teoria do treino acaba sendo violada e os atletas demoram para entrar em forma, eles entram durante a competição, né? Ah, entendi. Eles não iniciam o ano ali, começam a treinar em janeiro, em fevereiro, em março, eles não estão 100%, não tem como, não é tão rápida a adaptação. Ah, tá, entendi. Tá? Inclusive tava assistindo hoje uns vídeos, cara, e eu ia mandar para vocês, mas melhor não, porque justamente do futebol, mas falta muita criatividade no treino técnico. Foge muita especificidade, conduzir bola em linha reta. Não, não é assim na prática. Você se desloca, você toca, você gira, você tem rotação, você tem muitos movimentos. Então, às vezes, tá incompleto o treino, entendeu? É como eu mencionei para vocês no início, né? Essas modalidades exigem um pouco da criatividade do treinador. É diferente daquelas que são cíclicas, atletismo, natação. A tua criatividade é mínima, né? Corredor corre, nadador nada, né? Então aí é muito mais simples de trabalhar. É verdade mesmo, verdade. Pessoal, mais alguém? Comenta alguma coisa? Eu gostei muito, professor, da aula e vi a importância dos intervalos, né? Do treino, das planilhas. Que, tipo, se eu tô num pique alto hoje, amanhã eu não posso fazer ele alto. Porque haja estrutura, né? Para aguentar o pico. Na mesma sequência, no caso, né? Tem que estar modificando para tanto não ficar ruim o aluno, o atleta, ou é isso. Não, mas Entendeu? entendi assim, vocês têm que mentalizar sempre que a melhoria ocorre na recuperação, né? Aquela aula sobre supercompensação, pessoal, vocês não podem esquecer nunca, tem que lembrar dela daqui a 5, 10, 20 anos que a gente vai trabalhando na educação física, na parte prática. O corpo, os benefícios do treino ocorrem na recuperação, não é no treino em si. Beleza? O treino é um dano, o treino é um estresse, é uma agressão para o corpo. Tanto que a adaptação que a gente sofre, a melhoria, ela é um mecanismo de defesa, tá? Um mecanismo protetivo contra o estresse que o exercício impõe, tá? Professor, boa noite, tudo bem? Fala, João, beleza? Professor, quando que a gente sabe? Porque no treinamento específico, né, uma pessoa você vai aumentando, melhorando o treino de acordo com a evolução ali, que é bem fácil mais de acompanhar, né? E no coletivo, como é que faz isso? Tem um período assim, que você já observa, faz testes? Como que é feito isso, professor? A evolução dos treinos, dos picos, no caso. Você está se referindo à melhoria do sujeito, à adaptação dele? No caso do coletivo, né? Digamos que é o futebol. Como é que a gente sabe que a gente pode pegar mais pesado nos treinos? Quando a gente sabe que a equipe está mais bem treinada, entendeu? Quando que a gente sabe se eles evoluíram já para mudar? Então, primeiro ponto, isso ainda vai ser falado, tá? A gente tem que fazer avaliação, beleza? E as adaptações, pessoal, elas têm que ocorrerem semanalmente, a cada semana, a cada microciclo, tá? Só que essa adaptação ela é gradativa. Não sei se você conseguiu me entender. Sim, mas cada indivíduo tem o seu tempo, né, professor? E aí como que... Cada indivíduo tem seu tempo e isso é subjetivo também. Lembra que a gente falou lá no início sobre o desenvolvimento multifatorial, sobre experiências prévias, quando que o sujeito começou, lembra disso? Não muito, professor, não muito.
Que eu falei lá no início, né? Porque essa adaptação ela varia, realmente. O tempo varia de sujeito para sujeito, de organismo para organismo. Tá? Então, você inicia um processo de treino com uma equipe coletiva, daqui a 2 semanas, nem todo mundo está no mesmo patamar ainda, né? Demora um pouquinho mesmo, né? Isso varia. Eu não lembro que aula que é agora. Deixa eu. Cara, falei Entendi, de. mas não impede de mudar. Segue o cronograma, então, né, professor? Quando eu falo de princípio de treinamento, lá no princípio da individualização do treinamento, tá? Se você puder dar uma assistir aula novamente, lá, Vou princípio fazer isso, professor. da individualização do treinamento. Tá? Farei isso. E lembra também que no coletivo, como é que eu posso dizer assim, nem todo mundo vai estar 100% nos mesmos parâmetros, né? Então, por exemplo, lembra que acho que eu falei isso, né? Tipo assim, o Messi não treina marcação, né? Então você vai colocar um zagueiro para treinar a Agora eu parte lembrei. técnica, lembra? Para treinar a parte técnica? Você colocar o Dunga para treinar a parte técnica 2 anos, ele não vai ser o Messi nem treinando 20, 30 anos, ele não tem aquela habilidade, né? Ela não vai ser desenvolvida ao mesmo ponto do outro atleta, entendeu? Sim, sim, professor. Valeu. Muito obrigado. Ô Kevin, mas eu comentei sobre isso também, que nos esportes coletivos eles costumam fazer separações em blocos. Ou não comentei? Falei isso sim aqui. Tá, a gente vai fazer aula simulada em relação a isso. Exatamente, separa em grupos, né? Professor, Pode falar, Francisco. a respeito desse treinamento aí, né, que faz aí o pico 1, 2 e 3, a respeito do futebol, eles às vezes eles colocam em 2 grupos, né? Porque o pessoal que jogou, tipo, na segunda-feira ele não faz um treino puxado. E os que não jogou, ele já puxa, né? Exatamente. Eu falei isso antes da gente começar, né? A disciplina em si, né? Que os esportes coletivos eles não dão um pouco mais de trabalho pra gente. Você Porque precisa de uma geralmente equipe maior, Porque geralmente eu vejo que quando começa o treinamento, e quando eu jogava também, né? Eu via que o pessoal que jogou aí, tanto jogando sábado ou domingo, na segunda-feira ficava mais de boa. E os que não jogaram nem sábado e nem domingo, era mais puxado na segunda. E aí o pessoal que jogou ia fazer na terça, entendeu? Exatamente isso. É isso aí mesmo. Agora, a minha dificuldade, professor, é em calcular, entendeu? Porque eu só jogava e participava e sei, entendeu? Agora, em calcular essa tabela e fazer, entendeu? Essa aí vai ser minha dificuldade. Mas na Não, prática eu entendo. não, Entendeu? não vai ser difícil, porque a gente não trabalhou isso ainda. A gente vai treinar isso. Né? Próxima aula vocês têm a prova, tá? É, E depois a gente chega justamente nesse ponto que você está falando, né? aham. Como Porque é se que eu você. for colocar isso aí na prova, entendeu? Eu vou ter dificuldade de montar. Não vou colocar isso na prova, é a parte teórica, os princípios de treino, a teoria dos microciclos, a teoria do, dos ciclos de um pico, 2 picos, não vai ter que montar nada lá na prova, tá? Não, tudo bem, beleza. Eu quero. Porque a hora que o pessoal, quando nós jogava, que ia fazer, então quer dizer, era segunda os que não jogou e terça os que jogou, mais puxado, né? Que eu digo assim, corrida de 10 quilômetros, pique, abdominal, essas coisas, né? Que a gente fazia. E quando era na quinta-feira, juntava todo o grupo, entendeu? Aí era o grupo só, entendeu? Aí não dividia mais. Eu acho que até hoje deve ser assim, né? Porque pelo que o senhor está explicando aí, Mas corrida de 10 km não dá, não. quando nós jogávamos, nós fazia, Não, entendeu? isso aí foge muito da especificidade. O futebol não é contínuo, ele é intermitente, né? Aham. Então, os jogadores correm em média isso, 9 a 10 por jogo. Mas isso não quer dizer que você vai treinar correndo 10 km direto, Não, tá? nós fazíamos uma vez na semana isso, entendeu? Agora, eu não sei, né? Porque evolui muito, muda muito, né? Quando eu joguei, tá o quê? Com 30 anos atrás, entendeu?
A gente vai trabalhar essa parte prática para explicar como que é o treinamento contínuo, como que vocês têm que trabalhar isso no esporte. Pode ficar tranquilo. Beleza, professor. Mas correr 10 km foge à especificidade, hein? Pois é, e nós fazia, viu? Era puxado. Uns chegavam na frente, outros chegavam mais atrás, mas tinha que fazer, entendeu? O mais lógico para quem não jogou sábado e chega na segunda é fazer um coletivo, né? Exatamente. Porque Concordo. senão ele fica meio que sem ritmo, né? E é o que mais o pessoal gosta, né? Porque o dia de treinamento físico, o pessoal tá doido, detesta. Agora, chega um dia que for coletivo, todo mundo adora. Todo mundo quer. Para quem não jogou no sábado, faz mais sentido, né? Tá mais de acordo com os princípios de treino, tá? Ok, professor. E aí, professor? Pode falar, Jorge. Já foi visto também, né, que referente a isso aí que o Francisco estava falando, no próprio jogo, né, os atletas que ficaram no banco de reserva, eles treinam uma parte técnica ou tática, né, assim que encerra o jogo, né? Vocês estão bem ligados, né? É exatamente isso. Exatamente. Você vê que eles ficam filmando o campo, mas eles estão fazendo um trabalho lá. Na parte geralmente posterior, não é isso? Atrás das traves lá, né? Isso, preparador físico lá. Inclusive o Flamengo está sendo processado por isso. Porque proibiram isso na pandemia, de ficar depois lá, né? E o time ficava. Por quê? Porque é o seguinte, não é interessante o atleta ficar parado, né? Sábado, domingo. 2 dias já é muita coisa para quem está no esporte de alto rendimento. Né? E aí, quando termina, eles fazem uma atividade ali de meia hora, 40 minutos, né? Mas bem lembrado. Está fazendo sentido, então, né? O conteúdo teórico, né? Tá sim. Bem produtivo. Pode falar, Gleice. Ô, professor, essa questão de pico 1, pico 2 e pico 3, às vezes é bem complicado em questão do profissional, né? Porque às vezes tem um profissional que não sei se foge o conhecimento nele, mas às vezes tem profissional que começa a já dar um pico 2, pico 3 numa pessoa que está começando os treinos agora, entendeu? Aí já mata a pessoa no começo, já deixa a pessoa estressada, tira o interesse dela em fazer um certo tipo de treino. Como o senhor falou, né? Quando tem cada pico é um nível de estresse da pessoa, né? Então, exatamente. Às vezes eu fico pensando nessa questão de profissional que já, não sei, se já quer dar um estímulo para a pessoa já ficar, não sei se ela, tipo, para ela ficar já com ritmo bom, ou já ganhar massa, não sei qual é o pensamento, entendeu? Mas é o errado, né? No caso, não tem lógica a pessoa já dar um estímulo tão grande para uma pessoa que está começando agora o exercício. Nem lógica e nem necessidade, tá? De fazer isso. Embora as pessoas, o personal acaba perdendo muito cliente por isso, né? Ele tem que sentar e tem que ter uma conversa com o aluno e explicar que é um processo, né, de progressão de cargas de treino. Né? Ele vai treinar pesado, ele vai treinar intenso. O problema é que esse sujeito que procurou, o cliente, né, ele leu lá na rede social que ele tem que fazer treino intenso, né? Beleza, ele tem que fazer, só que não no início, né? Você vai progredindo ali. Então você tem que explicar para eles com muita propriedade, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse tipo de problema, mas já tive, né? Hoje a galera lá, a gente faz um trabalho bem homogêneo, né? Então a gente fala a mesma língua, enfim, não tem mais esse tipo de problema, não. Acho que é aí que entra também a matéria que a gente está tendo agora de medidas e avaliações, né? Que entra todo tipo de avaliação que a gente tem que fazer com ou o nosso aluno ou o atleta, tanto a ficha de anamnese quanto tipo dobras cutâneas e todos os tipos de avaliações, né? Antes de dar o treino, temos que saber o que essa pessoa vai estar apto, se ela não tem tipo alguma doença que o seu treinamento vai fazer algum tipo de que vá prejudicar essa pessoa e tudo mais. Então, aí acho que entra essa matéria também. Em qual tópico que vocês estão lá, de medidas?
A gente tava, acho que até semana passada, atrasada, a gente tava tendo aulas de dobras cutâneas. Vocês não E chegaram em testes funcionais, não, né? não. Entendi. É que na prática, como o João tinha perguntado sobre os coletivos, faz-se uma bateria de testes, né? Que vem agilidade, velocidade. E no primeiro momento separam em grupos, conforme uma zona de condicionamento. A gente chama isso de grupos homogêneos. Tem as limitações, mas o esporte coletivo acaba funcionando bem. Tá? Então, o consumo de oxigênio, vocês vão estudar isso ainda. Né? E aí acaba separando em grupos para fazer o trabalho, né? Porque senão, se você coloca pessoas com um nível de condicionamento muito disperso, acaba atrapalhando o treino coletivo. Chegamos aonde, Matheus? Já chegaram lá? De culpa, flexibilidade, beleza. Ele começou a falar esse assunto ontem. Legal. Aí ele deve passar para vocês os testes de culpa. Na realidade, é o teste de 12 minutos, é o teste de consumo de oxigênio, para verificar o VO2 máximo. Não é isso? Exatamente, professor, isso mesmo. Então tá bom. Só tem um detalhe. Ele só passou esse teste? Gente, Não, ele passou outros também. você lembra de mais algum? Não lembro. Acho que foi da flexão, teste de flexão. Não, só um pouquinho. Teste de consumo de oxigênio. Não, sei não. Só passou de Cooper? Foi. Foi, no caso foi para identificar o VO2, né? Passou o teste de Isso. abdominal ao solo, flexão ao solo, flexibilidade, que é o tocar a ponta do pé, acredito, algo assim. Tá. É que esse princípio que a gente colocou da especificidade, ele vale para o teste também. O que eu quero dizer com isso? Se você for avaliar um jogador de futebol, você tem que verificar um teste de consumo de oxigênio que seja intermitente. O teste de Cooper, ele não é intermitente, ele é contínuo. Tá? Não sei se ele comentou isso com vocês. Então, às vezes, correr 12 minutos de forma contínua foge à especificidade do atleta de futebol, entendeu? Então, a gente usa o teste de Lager, por exemplo. Tem outros testes intermitentes. O que é isso? Que são testes que não são contínuos. Né? Você consegue avaliar melhor a performance do atleta, beleza? Não sei se foi mencionado isso para vocês. Acredito que não, professor. Que eu me recorde, não. Ele falou mais especificamente sobre o teste de Cooper, né? É o de 12 minutos. Isso. O professor, ele falou... Boa noite, professor. Fala, Kleber. Boa noite. Ele falou de um teste, eu esqueci o nome agora, que eu acho que são 4 cones e você tem que tocar nos 4 cones também. Não sei se esse encaixa. Esse é o teste de agilidade. Ele é bem utilizado no futebol. Muito utilizado. Pois então. Ele é para avaliar a agilidade. Tá? Uhum. Se você entrar no Google Imagens, você vai ver, você vai achar aí, que eu dava aula dessa disciplina, você tem as imagens dos cones e o direcionamento, né, o espaço de cada um. Isso. Então é um teste que todo time usa praticamente, para avaliar a agilidade dos jogadores, tá? Ele falou vários testes, agora especificamente para o futebol, ele não chegou a tocar não. Não, mas olha só, não tem teste específico pro futebol. O que eu quero dizer é que quando você quiser avaliar a aptidão física do atleta, você tem que colocar testes que sejam específicos da modalidade, que se assemelhem à modalidade. Então, se eu tenho esportes que são intermitentes, como vôlei, basquete, futebol, futsal, geralmente a gente não usa teste de 12 minutos, que é o teste de Cooper, para avaliar o consumo de oxigênio. A gente usa outros testes, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, aí ele não chegou a especificar nenhum esporte, não. Ele colocou de 12 minutos só, mas nenhum específico, assim, que para um esporte, para os esportes, entendeu? Por exemplo, para avaliar o consumo de oxigênio de um idoso, você vai colocar o cara para correr 12 minutos, você tem teste de caminhada na esteira. Você precisa de uma esteira. Teste, né? Não, tem o teste do Ebelin,
que é um teste de caminhada. Aí não sei como é que ele vai trabalhar com vocês também, né? Na verdade, Mas professor, ele usou, a maioria dos testes são do site Saúde e Movimento, se o senhor conhece. conheço. Então, É ele um, abordou praticamente quase todos aqueles testes ali. é um bom site, né? É que o que acontece? Vocês vão ter que escolher os testes de acordo com a especificidade. Por exemplo, eu não posso avaliar um atleta caminhando, com um teste de caminhada na esteira, entendeu? Aham. A gente vai falar sobre isso ainda, também. Isso faz parte do nosso conteúdo aqui. Hein, professor, tem do teste também de abdominal de 1 minuto? Ele passou também. Teste de resistência abdominal, né? Alguns autores colocam que é potência aquele teste, que não mede resistência. É um teste E meio. flexão também de braço. Eu lembrei agora. Esse teste de abdominal é meio polêmico. Encostar o cotovelo no joelho. Mais alguém, pessoal, comentar alguma coisa, perguntar, tirar dúvidas? Vocês... Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Cleber. A respeito ali dos picos, né? E das cargas de treino ali que o senhor colocou, né? E aí, basicamente, eu vi que as cargas altas ali, muito altas, praticamente encontravam-se só na capacidade cardiorrespiratória. Isso porque o senhor levou basicamente para o lado do futebol, isso? Ou existe outro tipo de alta e muito alta para outros esportes? Mas deixa eu te falar, a maioria dos esportes o principal parâmetro é cardiopulmonar, aeróbio ou anaeróbio. A maioria, tirando a exceção é levantamento de peso, né? Mas se você pega vôlei, basquete, futebol, futsal, ciclismo, natação, principalmente é o treino cardio, treino neuromuscular, treinamento de força, ele é complementar na maioria dos casos, tá? Entendi. E outra dúvida é sobre parte ali de o que seria uma carga muito baixa, que a gente viu a laser escala, que vai do repouso até a muito alto, né? Repouso, logicamente, é aquela do domingo, que está zerada a carga, né? Aham. E, por exemplo, abaixo eu só usou treino tático e treino técnico, né? A média eu só usou, por exemplo, o treino de resistência, um treino neuromuscular. No meu exemplo, aham. Ou até um treino contínuo, né? Se for até um treino contínuo. Não, sim, deixa eu te falar. A carga de treino, vocês vão ter que esperar, deixa eu ver aqui, 2 aulas. Por quê? Porque depois da prova a gente vai trabalhar os treinos cardiopulmonar, neuromuscular, treino técnico, treino tático, entendeu? Entendi. E aí vocês vão aprender a fazer esse controle, identificar as cargas e tal. E são aulas que eu vou precisar de muita, muita atenção de vocês. E quem puder, galera, dá uma lida lá em bioenergética, porque a gente vai falar de lactato, de glicólise, o que é uma NADH, o que são íons hidrogênios, por que são formados, de onde vem, senão vai ficar um pouco complicado. Porque é justamente isso que a gente vai controlar, a intensidade da carga. Beleza? Beleza, professor. Professor, outra dúvida. Eu não sei se o senhor indicou, que eu acho que a primeira aula eu perdi. Qual que é o livro que o senhor indica, assim, de treinamento físico? Cara, procura o livro do Bompa. Vai no Submarino, digita Bompa, B-O-M-P-A. Se eu não me engano é Igor Tudor Bompa o nome dele, mas só Bompa lá. E o que tiver dele lá, se puder comprar, dependendo do seu poder aquisitivo. Tá. Ele tem um livro muito legal chamado Periodização, né? É um livro que eu uso bastante como referência. Tá? Beleza. Valeu, professor. Tem o livro do Platonov, que é Tratado de Treinamento Esportivo. É um livro bom pra caramba também. É um livro tratado, né? Pressupõe uma bíblia. Mas é porque ele vem misturado ali, avaliação física, fisiologia, treinamento. Mas é um livro que dá uma bagagem muito boa, tá? Beleza, valeu, professor. Pessoal, mais alguém? Comenta alguma coisa?
A Aline chegou no final da festa, Aline. Quem não falou aí, pessoal? Daniele, Diego, Fabiana. Boa noite, professor. Matheus. Fala, Diego, boa noite. Boa noite. Eu não participei da aula e não fiz nenhum questionamento, porque acredito que praticamente toda a cidade estava chovendo e eu fiquei com um problema de instabilidade de internet aqui. Aí eu não Beleza. consegui assistir seus vídeos. Aí assim, quando a aula acabar, eu vou assistir, tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. É melhor a gente finalizar, porque deve ter mais pessoas na situação do Diego. Eu também estava com um problema aqui antes de começar a aula. Tá? E vocês aproveitam 9h15 agora para assistir as aulas, quem não assistiu. Aí qualquer dúvida, manda aqui no WhatsApp, pode ser? Beleza, professor. Acho que a dúvida que eu tinha para tirar e o questionamento que eu tinha para fazer, se eu conseguir colocar em prática e se eu conseguir tirar mais dúvida também. De hoje, acho que para mim tá tranquilo para mim. Beleza, fechou então. Valeu, professor. Obrigado aí. Até mais. Valeu, João. Valeu, professor. Obrigado. Beleza. Beleza, professor. Obrigado. Valeu, Rebeca. Assista aí, não deixa acumular não, hein? Valeu, gente. Valeu, professor. Vou tirar as dúvidas aí. Obrigadão, professor. Ajudou muito. Valeu.